Em Cabedelo, a gente vai falar de uma situação que não é muito proveitosa, não. É a situação dos vereadores. Você se lembra que a Operação Cheque Mate afastou 11 vereadores. Alguns deles até foram presos. Pois é, esses vereadores, até hoje, mais de um ano depois da primeira fase da operação, continuam recebendo religiosamente seus vencimentos. O Conselho de Ética promete se reunir nos próximos dias para decidir uma posição em relação a esses mandatos desses vereadores envolvidos nessas investigações. A Câmara dos Vereadores de Cabedelo conta com 15 parlamentares, mas atualmente 25 recebem salário regularmente todos os meses. Isso porque 10 vereadores afastados desde abril de 2018 por suposto envolvimento na Operação Cheque Mate continuam a receber a remuneração normalmente. Além dos 10 processos envolvendo os parlamentares afastados que tramitavam no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, José Eudes, do PTB, teve o seu mandato declarado extinto pela mesa diretora, por supostamente ter faltado mais sessões do que o permitido pelo regimento da casa. O ex-vereador comentou que foi coagido por membros da Câmara a integrar a base de situação em troca do arquivamento do processo. Em abril, eu recebi na minha casa ainda a visita, antes de entrar com esse pedido de cassação, eu recebi a visita de Dedo, que é esposo da presidente hoje da Câmara, Graça Rezende, e sogro de Lucas Santino, que é o delator. E Dedo vinha com uma proposta para mim, né? Me estranhou a proposta e me causou surpresa porque esse foi o terceiro processo de cassação que entraram contra mim. 2 de Vitor Hugo e do antecessor Leto. E Dedo me dizia que ia entrar com um pedido de cassação contra mim na Câmara, mas que se eu sentasse antes do pedido de cassação com Vitor Hugo, não é, e que fizesse parte do governo dele, que fizesse o que ele queria, eles não entravam. E a minha resposta foi que eles entrassem com pedido de cassação, porque, antes de tudo, eu tenho um caráter, né? Eu sou um homem de bem, sou filho de pescador, de pessoas humildes, mas eu trago comigo, graças a Deus, o respeito, né? Que meu pai sempre passou. Ele afirmou que as faltas que teve no ano de 2017 seriam em decorrência de problemas cardíacos e que seu processo foi acelerado pela mesa diretora por perseguição política. Eu não extrapolei, eles simplesmente usaram de má fé, em todos os sentidos, já vinham armando, né, como eu falei para você, que por 2 oportunidades eles já tinham entrado com pedido de cassação contra mim. Desapareceu o atestado meu na Câmara, porque eu sou cardíaco, eu tenho um problema de saúde e de vez em quando eu precisava me afastar. E desapareceu, na época eu contestei isso, mas enfim, armação. Eles desapareceram com atestados, depois veio a Operação Cheque Mate, aproveitaram esse ensejo, né? E apenas por 3 faltas. É tanto que na minha contestação, durante o processo, meus advogados pediram através de mim as perícias de todas as atas e da folha de votação. Eles não autorizaram a perícia. O vereador Evilásio Cavalcante é quem preside a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Cabedelo. Ele disse que o Conselho já foi restabelecido e que os processos dos vereadores afastados devem ser resolvidos em até 45 dias. No percurso, sofremos inúmeras situações, como, por exemplo, renúncia de inúmeros vereadores, tá certo? Inclusive do PRP, né, que foram consequentemente renunciando ao Conselho e aí fazendo com que a gente começasse a ter inúmeras dificuldades. Como também a gente teve dificuldades por conta de, consequentemente a tudo isso, não podermos convidar outros parlamentares porque fazem parte da mesa diretora. E por outros estarem simplesmente citados ou indiciados na operação que foi comentada aí do checkmate. Então, assim, ficou muito difícil a gente, naquele momento, reajustar a estrutura do Conselho de Ética. Ele também comentou que não acredita em perseguições políticas interferindo nos processos que tramitam no Conselho de Ética. Eu acredito que não é o processo de perseguição. O que a gente ficou um pouco surpreso foi com a renúncia dos vereadores que não quiseram atuar no Conselho de Ética para assim tentar dar à população de Cabedelo a devida resposta, né? Até porque não é culpa da Câmara hoje estar pagando a 25 vereadores. Eu acredito que isso aí tem um conjunto de fatores aí que realmente respondem. Eu acredito que tem várias situações aqui que foram apresentadas à Justiça, solicitando a eles o corte dessas despesas, mas a Justiça por si própria chegou e disse, não, continua pagando, tem que continuar pagando e tal. Mas assim, perseguição aqui ela não pode existir, de fato, isso não existe aqui, né?
questões partidárias, brigas políticas, isso aí pode acontecer lá fora, mas aqui não. Acho que o Conselho de Ética, principalmente, e as outras comissões têm que trabalhar de forma muito lícita e muito tranquila quanto a isso. Bom, e nossa produção procurou o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, para dar sua versão sobre essas denúncias de José Eudes. Vitor Hugo disse que não se mete em decisões da Câmara de Vereadores. Em nota através da sua assessoria, o prefeito disse que não vai comentar essas declarações. A vereadora Graça Rezende, presidente da Câmara, não atendeu às várias ligações feitas por nossa produção durante toda esta semana.